Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos trabalhar especificamente como que nós caracterizamos o que precisa ser considerado pelos profissionais de marketing que estejam à frente aí do que representa o atacado. Definindo já de cara que atacado é quando a gente está se referindo, a todas as atividades relacionadas com a venda de bens ou serviços, também pode ser aplicado para serviços, para aqueles que compram para revenda ou para uso comercial. A diferença básica, entre atacado e varejo é que quando nós temos a gestão de um varejo, nós estamos justamente falando das forças de vendas, dos pontos de venda, onde os consumidores finais podem de fato vir adquirir produtos ou serviços para o próprio uso pessoal. Já o atacado é quando nós temos toda essa oferta destinada para outras empresas, para outras entidades, para organizações que também venham de algum modo precisar de adquirir determinados recursos para conduzir ali os seus processos, para abastecer as suas operações, seja até mesmo no caso de matérias-primas, ou precisam de alguns produtos ou serviços auxiliares para conduzirem o seu principal propósito. Então entenda, se a gente tem um cliente, consumidor final, que vai adquirir para o próprio uso, ele vai adquirir, logicamente, uma determinada quantidade específica para o próprio uso. Já no caso de atacado, por a gente estar lidando justamente com clientes corporativos, com outras empresas que venham adquirir ali os produtos para abastecer os seus processos, a gente geralmente, sempre vai ter aí a oferta, a entrega de grandes quantidades. Então a gente pode diferenciar o atacado do varejo por essas duas condições. O perfil do público para o qual se destina as ofertas, se vai ser para o uso pessoal ou se vai ser para abastecer algum outro processo de trabalho, e também a quantidade adquirida. Quem vem adquirir produtos de um atacado vai adquirir grandes volumes. E além de ter essa definição, a gente também precisa especificar as funções de um atacadista. Então, quando a gente pode contar aí com esse elemento num canal de marketing, a gente tem as seguintes contribuições. Um atacadista, ele forma ali a sua força de vendas, ele também possibilita fazer uma ponte para atingir pequenos clientes. Então, eu posso contar aí com a contribuição de um atacadista para as vendas, para a disponibilização, a oferta daqueles produtos para outros compradores, do fabricante que tenha despertado aí todo o início do canal, de todo o processo. Então, o atacadista contribui para as vendas, contribui para promover também, para divulgar a oferta daquele tipo de produto. Ele tem ali a formação de sortimentos, inclusive isso aqui é o diferencial de um atacadista, A qualidade dele é justamente pela diversidade de itens, pela diversidade de produtos que ele pode disponibilizar para o comprador final. Então ele disponibiliza esse sortimento, para o que o cliente realmente precisa, em grandes quantidades, grande variedade de marcas. Ele possibilita uma quebra de lote de compra, porque ele compra grandes lotes para revender lotes menores. Destaque aqui, a diferença do atacadista para o varejista é que enquanto no varejo a gente vende unidade, o atacadista vende quantidades, vende pequenos lotes, vende a possibilidade de formar pequenos estoques dos seus compradores, mas em compensação já vai quebrar aí esse lote que veio maior de um fabricante. A armazenagem, ele também possibilita reduzir o custo de estocagem, do cliente, porque o cliente, o comprador final, ele não precisa adquirir grandes quantidades do fabricante se ele tem ali o atacadista como um intermediário. Então o cliente vai comprar apenas a quantidade que ele realmente precisa, ainda que ele vá formar um estoque. O transporte, o atacadista também tem essa contribuição, para garantir uma entrega mais rápida. Além disso, o financiamento, porque ele concede financiamento para os seus clientes, então ele pode também quebrar aí o processo de pagamentos, pode facilitar a aquisição para o comprador final. A administração de riscos, os atacadistas também concentram parte do risco ao assumir a posse dos produtos, ao arcar com os custos de contingências, quando a gente tem ali o produto estocado num atacadista, a gente tem uma certa segurança com o roubo, ele também assume essa corresponsabilidade por possíveis danos ou até mesmo obsolescência, porque a partir do momento que ele formou o estoque dele, do atacadista, a gente já não tem mais como concentrar a obsolescência de um produto, por exemplo, apenas no estoque do fabricante. A informação do mercado, porque uma vez que ele tem essa conexão, ele tem essa interação com os compradores, ele pode repassar
o que os clientes realmente estejam precisando, quais sejam as expectativas dos clientes para os seus fornecedores, até mesmo para os fabricantes que representem ali o início de todo o canal de marketing, além de prestar serviços de gerenciamento e consultoria, porque eles também podem ajudar os clientes a melhorar o seu varejo, né, a melhorar os estoques que sejam formados ali. Então, eles também orientam os próprios clientes. Além de repassar informações para os fabricantes, eles também podem dar suporte para os seus compradores. E não basta a gente saber, né, o que é o atacadista, esse intermediário entre um fabricante e compradores empresariais, as funções, sem também compreender os tipos de atacadistas que existem. Então a gente tem vários, mas é possível listar aí como alguns principais. Nós temos os atacadistas comerciais, que são empresas independentes que adquirem mercadoria, né, com que lidam especificamente. É o caso de distribuidores de um produto específico, ou simplesmente estabelecimentos intermediários ali em um canal de marketing, mas que tem essa finalidade de comercializar aquele produto que representam. Existe também os atacadistas de serviço completo, né? Mantém estoques, mantém toda a sua própria força de vendas e além disso, né? Além de já possibilitar a formação do seu estoque, além de já ter a contribuição para a comercialização de determinados produtos, também podem oferecer crédito, podem facilitar, né, como que vai ser estabelecida a aquisição de um comprador, fazem entregas, fornecem assistência gerencial, vendem, né, para outros varejistas. E aí nós falamos serviço completo porque eles também dão toda a orientação também da sua própria rede de atacados, né? Alguns podem trabalhar com muitas linhas de produtos, outros podem trabalhar com 2 linhas e também tem aqueles que são especialistas, né, em uma única linha de produto. Então a gente tem como exemplo os distribuidores de indústrias, né, os distribuidores de fábricas específicas. Fazem todo o serviço, né, da distribuição desse produto que seja gerado ali em uma indústria específica. Existem também os atacadistas de serviço limitado, eles não vão fazer toda a gestão da logística, né, mas eles têm aí uma linha limitada de itens, de produtos de grande giro e vendem à vista para pequenos varejistas, então eles têm aqui essa limitação na conexão entre o fabricante e um varejista. Nós temos aí como exemplos os próprios intermediários, os atacadistas intermediários, aqueles abastecedores, aquelas organizações, aqueles profissionais que vão reabastecer os estoques de pequenos pontos de venda, né, de outros comércios, de outros varejistas. Podemos também listar aí como exemplo de um atacadista de serviço limitado as cooperativas de produtores, quando eles podem se estabelecer, né, se unir ali para conseguir comercializar, distribuir os seus produtos. E aí nós temos um intermediário para levar para os pontos de venda e até mesmo atacadistas de mala direta, né? Quando a gente tem aí o varejista inexistente, quando a gente não tem o ponto de venda simplesmente inexiste, né? A gente também pode simplesmente fazer a compra direto por mala direta sem precisar contar aí também com um varejista. Existem os corretores e agentes, né, que facilitam a compra, facilitam também a venda, eles fazem essa intermediação, né, entre o possível vendedor e o possível comprador, recebem por isso uma comissão, né, sobre o preço de venda, logicamente, e geralmente são especialistas de acordo com a linha de produtos ou com o tipo de cliente. É o caso aí dos corretores, né, corretores de imóveis, corretores que podem fazer essa ponte e apresentar grandes sortimentos para possíveis compradores. Existe também a possibilidade de contarmos com filiais e escritórios de fabricantes, né, ou escritórios de varejistas, né? Então eles fazem as operações no atacado entre fabricantes e compradores sem a intermediação propriamente de um atacadista, né? Eles já podem ser simplesmente intermediários. E os atacadistas especializados, como o caso aí de cooperativas agrícolas, que compram a produção de muitos agricultores, né, e vão formando grandes sortimentos ali. Os depósitos e terminais de petróleo, né, que reúnem a produção do petróleo de muitos poços, então eles podem concentrar várias origens, né, vários pontos de fabricação e ter ali uma representação geral no mercado. Empresas de leilão, que leiloam carros, equipamentos, né, para distribuidores e outros negócios. Então perceba que a gente pode até mesmo combinar, né? Eu posso ter um atacadista especializado, que pode ser, por exemplo, né, uma filial, um escritório. Eu posso ter um corretor que vai apresentar ali um serviço limitado, né, para levar justamente uma quantidade de ofertas para um grupo específico de possíveis compradores. Nós temos então condições de
representar essas combinações, né, dos tipos de atacadista. O que você precisa entender basicamente é como que esse atacadista opera no mercado, né? Como que de fato ele realiza ali as suas atividades, qual que é a representação que ele leva, quem exatamente ele estabelece conexão, né? De qual ponto de origem a qual ponto de compra. Mas entenda que o atacadista é quem vai revender, né? Vai transmitir para aquele comprador que não vai adquirir o produto propriamente para o uso próprio, para o uso pessoal, mas sim para atender alguma necessidade de uma outra empresa. Entenda basicamente isso. E quando, né, nós precisamos administrar a atuação aí de um atacadista como um intermediário, a gente precisa tomar algumas decisões de marketing, principalmente sobre o mercado-alvo. Quem serão esses compradores, né? Como que a gente vai identificar esses compradores para atender necessidades de outras empresas? O sortimento de produtos e serviços, o que nós vamos disponibilizar para esses compradores? O preço que venha a ser estabelecido para esses compradores, né? Como que a gente vai se divulgar e onde que nós devemos estar localizados para termos contato com esse público certo. Então, em relação ao mercado, né, é necessário estabelecer aí como que nós vamos definir esse mercado-alvo dos atacadistas. Para isso a gente pode ter, né, uma definição com base no porte do cliente. Então eu posso ter grandes varejistas, né, que vão ter distribuição, um atacadista que vai ter a distribuição ali para grandes pontos de venda, né? Eu posso formar um mega estoque, eu posso ter um grande armazém para abastecer diversos pontos de venda e pontos de venda que também tem ali a formação de grandes estoques. Eu posso, né, observar o tipo de cliente, né, se vai ser uma loja de conveniência, se vai ser um pequeno comércio, ou se vai ser para algum representante industrial, né, se eu vou também disponibilizar produtos ali para outras organizações, para outras empresas, e eu tenho contato diretamente com essa representação de uma empresa cliente, ou até mesmo o tipo de necessidade de serviço, né? Se eu preciso fazer uma mediação, eu atacadista, preciso mediar como que o comprador final, ele precisa facilitar as suas condições de pagamento, eu também posso identificar, né, o meu mercado-alvo com base nesse público. Qual é o público que precisa ter maior facilidade de crédito? Qual é o público, né, que realmente está precisando de uma intervenção de um atacadista porque ele não consegue consolidar toda a gestão da oferta dos seus produtos, né? Então eu posso observar o meu mercado-alvo com base nisso. O porte do meu cliente, o tipo de cliente que eu estou atendendo ou as necessidades de serviços que esses clientes venham a apresentar. Lembrando, reforçando, que o cliente de um atacado vai ser aquele que vai adquirir um produto, um serviço para revenda ou para abastecer a necessidade de uma outra empresa. Além do mercado-alvo, a gente também vai caracterizar aí um atacadista pelo sortimento de produtos. O produto, né, o que o atacadista realmente oferece é justamente essa diversidade de propostas, né, de marcas, de possibilidades de produtos. Então, ter aí um grande sortimento é exatamente o diferencial de um atacadista. Se eu tenho já algumas condições para comprar, para abastecer outras empresas, eu preciso justamente ir na fonte onde eu realmente tenho diversas alternativas, diversas opções para atender às necessidades ali de uma outra necessidade para um outro abastecimento de uma outra empresa. Então, o produto, né, oferecido aí por um atacadista é justamente essa diversidade, né, esse sortimento. Os serviços mais importantes para construir fortes relacionamentos com clientes, né, também uma contribuição ali, também faz parte do sortimento. O que um atacadista disponibiliza para quem venha a estabelecer interação com esse tipo de organização. E cabe também ao atacadista, né, perceber quais serviços deverão ser descartados, porque se ele tem toda essa condição de oferecer uma grande diversidade de produtos, se ele também estabelece essa ponte, né, atendendo melhor as condições, as necessidades dos clientes corporativos, né, de outras representações de outras empresas, eu também preciso observar se tem alguma condição ali que eu preciso descartar que não esteja agregando valor, porque o risco, né, assumido por um atacadista é grande, principalmente riscos financeiros. Além do sortimento, falando então de risco financeiro, a gente também precisa ter essa consideração com o preço, né? Negociações cada vez mais intensas com os fornecedores é extremamente importante para a gente obter descontos. A vantagem de um atacadista é que, como ele adquire grandes volumes, ele forma grandes estoques que, inclusive, deverão ser grandes o suficiente para gerar outros estoques nos clientes corporativos,
Essa condição de adquirir grandes volumes vai possibilitar ao atacadista negociar, né, descontos, obter algum tipo de desconto dos fabricantes, né, ou daqueles pontos de origem, né, no início de todo o canal de distribuição, que tenha interesse de ter ali os seus produtos disponibilizados por um atacadista. Então, essa condição de adquirir grandes volumes possibilita um atacadista negociar descontos. Justamente, dado o alto volume de vendas, né, a margem de lucro, em geral, são reduzidas. Então, aqui nós observamos o risco que os atacadistas assumem. Justamente por essa condição de incorrer num alto risco, é necessário, né, que esse atacadista consiga obter algum desconto para pelo menos poder ter uma mínima segurança. Além do preço, o atacadista precisa também saber se comunicar, saber se apresentar para o mercado, né? Então, esses atacadistas, eles vão depender da sua força de vendas para anunciar a sua existência ali no mercado. E nos mercados especificamente, né, business to consumer, quando a gente tem aí um atacadista fazendo essa mediação para consumidores ou para aqueles compradores, né, que sejam condições mais simples, não precisam ser grandes corporações, né, mas podem ser compradores que abasteçam ali pequenos estoques de pequenos pontos de venda. Nesse tipo de mercado, né, ou até mesmo quando a gente está lidando ali com a interação de um atacadista com um varejista para formar um estoque de um ponto de venda, os membros da força de vendas, eles vão ser responsáveis por negociar com compradores, por apresentar os produtos, né, o que pode garantir uma transação bem sucedida. Então, a gente pode compreender que a maneira de fazer com que um atacadista seja conhecido no mercado é justamente através da sua força de vendas, né? Os profissionais que estabeleçam em negociações, que firmem contratos, né, com compradores empresariais, com aqueles representantes que vão abastecer estoques de outras empresas, justamente essa interação da força de vendas com esse público que tem essa necessidade pelos sortimentos oferecidos ali por um atacadista, é exatamente essa comunicação, essa interação que vai consolidar a promoção de um atacadista, que vai fazer com que o atacadista seja conhecido do mercado. Mas além de definir o preço, né, de ter condições de negociar descontos, além de ter uma força de vendas que tenha condição de representar, de anunciar a existência do atacado, um atacadista ele também precisa saber definir a sua localização, né? Embora isso não seja tão importante quanto no varejo. Quando a gente fala do varejo, a gente fala especificamente do ponto de venda, né, da necessária visualização do público consumidor, né, o consumidor final, ele precisa ter ali o seu trânsito, né, ter a sua condição de saber da existência daquela loja, saber onde ir. Um atacadista, ele já não precisa ter tanto essa preocupação, ele não precisa obrigatoriamente estar no centro de uma cidade, né? Ele não precisa estar no centro comercial, ele pode ter as suas unidades, inclusive isso é mais comum de observarmos, um pouco mais distante dos centros urbanos, né? Justamente porque um atacadista ele precisa ter um grande espaço para a formação de todo o seu grande estoque, de todo o seu sortimento. Então, são unidades um pouco mais afastadas, né? E aí, exatamente porque não precisa ter tanta essa consideração com a localização, por mais que um atacadista precise se fazer ser conhecido no mercado, geralmente as negociações estabelecidas ali com o atacadista é do tipo to pull, né? Eu vou atrair os compradores para esse tipo de negócio, mas é indispensável que esses compradores saibam que nós existimos. Mas a localização não é um fator tão determinante quanto no varejo, né? Até porque os atacadistas, como eu acabei de dizer, vão exigir aí maiores áreas físicas para conseguirem acomodar os seus grandes estoques. E para a gente viabilizar, né, toda uma operação de atacado, que o atacadista tem ali a formação dos seus grandes estoques para disponibilizar todo esse sortimento de produtos, né, para os possíveis compradores, a gente também precisa pensar que os atacadistas eles precisam ser abastecidos, do mesmo modo como os atacadistas, em alguns casos de grandes varejistas, também precisam saber como abastecer esses grandes varejistas. E aí, quando nós estamos nos referindo a essa condição de transportar grandes volumes, grandes quantidades de mercadorias de um ponto a outro, até mesmo do fabricante para o atacadista e do atacadista para todos os seus compradores, a gente fala aí de uma condição que é determinante, inclusive, é uma área da gestão que é a área de logística. Então, a gente precisa também considerar toda a logística de mercado, que envolve planejamento, implementação,
o controle dos fluxos físicos, né, do transporte físico, né, como que o produto realmente vai sair de um lugar a outro. Então a gente pode ter análise de fluxos físicos de materiais, de matérias-primas, de produtos acabados, né, e até mesmo de informações, o que precisa chegar do conhecimento de um ponto a outro. Desde a origem, que pode ser o fabricante, até os pontos de consumo para atender às exigências do consumidor. Então, estamos falando todo o canal, né, toda a análise que precisa até fazer com que aquele produto chegue aos pontos de venda e logicamente, a forma como nós vamos gerenciar a nossa logística, né, vai possibilitar obter aí um resultado positivo, né, um lucro para todo o negócio. Então, quando a gente vai definir o gerenciamento da logística, nós temos aí, né, que tratar todas essas atividades de movimentação e também de armazenagem. A logística não é apenas o transporte de um produto, mas também, né, toda a condição como que esse produto vai ser armazenado, até mesmo enquanto ele estiver em trânsito, né, do ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto do consumidor final, conseguir ter o contato, conseguir ter o acesso a esse produto. E nós também precisamos definir esses objetivos, né? Qual que é o nível de atendimento necessário, desejado pelo consumidor, né, ao menor custo possível. Todos nós, na condição de compradores, de consumidores, sempre que a gente adquire aí um produto, né, seja através do e-commerce ou quando a gente está esperando o produto chegar num ponto de venda, nós temos a nossa natural ansiedade. Então, pensar aí, ter toda essa consideração, toda essa análise de como que nós vamos agilizar o tempo do abastecimento, o tempo de entrega de um produto, vai ser determinante até mesmo na opinião do público final, do público consumidor final, que realmente venha a obter esse produto, que tenha a expectativa para ter esse produto. Então a gente precisa pensar em toda a logística, a questão dos prazos, né, a urgência, a agilidade do tempo que o produto esteja ali em rota e, mais ainda, né, a gente sabe que deslocar caminhões, deslocar quantidades de mercadorias, né, até mesmo o pagamento aí, né, de algumas tarifas para o uso das estradas implicam em custos. Então a gente tem que saber como, né, melhor aproveitar toda uma frota, né, toda uma estrutura da logística para até mesmo reduzir os custos, porque os custos, como a gente já sabe, vão ser abatidos no preço para o público final. E mais ainda, se eu consigo reduzir os meus custos, se eu consigo ter uma boa gestão dos custos para fazer com que esse produto chegue até o consumidor final, né, eu consigo viabilizar a maximização dos lucros para aquele fabricante, né, para quem esteja ali envolvido em todo um canal. Então, maximizar os lucros e não necessariamente as vendas a partir dos custos de distribuição mais reduzidos é uma preocupação da área da logística, né? É um objetivo, eu preciso ter toda essa boa gestão para saber como melhor aproveitar toda a infraestrutura, né? Toda a minha frota, todas as rotas pelos quais os meus caminhões, né, as minhas cargas precisem transitar aí até chegar no consumidor final. E quando a gente vai pensar na logística, algumas decisões devem ser consideradas, né? Como os pedidos devem ser manipulados? Como é que eu vou automatizar? Como é que eu realmente vou ter uma maneira de concentrar um grande volume de pedidos para atendê-los, né, de uma maneira, em um fluxo só? Eu não preciso ficar esperando pedido a pedido, ficar atendendo pedido por pedido. Eu preciso ter uma maneira de estruturar como nós podemos concentrar o atendimento de vários pedidos para ter o melhor uso de toda a minha frota, de toda a minha estrutura de logística. É necessário também definirmos onde que devem ser localizados os estoques, né? Tanto que a gente tem as centrais de distribuição, né? A gente tem no meio de um percurso, né, de uma rota, para que o produto chegue até o consumidor final, a gente tem a possibilidade de contar com alguns pontos onde estejam concentrados, alocados ali os atacadistas. Qual que é o nível de estoque que deve ser mantido? Lembrando que estoque implica em custos, né? Então eu não posso ter prejuízos ali para os meus atacadistas e outros possíveis intermediários de todo o meu canal. E como que os produtos devem ser despachados, né? Como que eu realmente vou garantir o abastecimento, a entrega para os compradores finais ou até mesmo para os consumidores finais. Então, quando a gente pensa, né, em todo um canal do deslocamento aí, da distribuição do produto, eu preciso considerar a logística e, mais ainda, quando a gente fala do P de praça em marketing, não basta apenas definirmos os pontos de venda, como que nós vamos colocar ali o produto na gôndola certa, né, em locais certos,
onde a gente já exista o contato direto com o consumidor final. É indispensável pensar o P de praça nessa questão toda, de toda essa rota, né, de toda essa condição, de todos os canais necessários para garantir que o produto chegue até o nosso consumidor final. E eu espero que essa breve apresentação, né, do que nós precisamos considerar quanto aos atacadistas e algumas considerações com a logística tenha ficado claro nessa apresentação. Muito obrigado por assistir esse vídeo.